começar uma contagem regressiva aqui. Boa tarde a todos. Estamos no ar. A doutora Rosânia vai dar prosseguimento aos trabalhos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Prazer enorme estarmos aqui juntos hoje, nesta sexta-feira, para poder ouvirmos o Dr. Caio Mirabelli falando a respeito da Lei 13.982. E hoje nós temos aqui presenças ilustres do nosso presidente, doutor Luciano Bandeira, que é o presidente da Seccional Rio de Janeiro, doutora Ana Basílio, que é a nossa sumidade vice-presidente também aqui da OAB Rio, doutor André Fontes, nosso desembargador querido, o nosso querido coordenador do curso da Faculdade de Direito de Miguel Pereira, doutor Francisco Ibrahim, o doutor Genilton, que é o grande organizador e idealizador desses projetos, sem ele nada disso acontece, né, Genilton? Não. E o doutor Caio Mirabelli, que eu não estou conseguindo vê-lo aqui no vídeo. Ele está com dificuldade para entrar, mas ele já está entrando. Então, enquanto isso, vamos, dando início aqui à nossa palestra. Aos alunos aí de Miguel Pereira, muito bem-vindos ao nosso tema, à nossa palestra. Será um prazer contribuir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vão deixando mensagens aí no chat, que a gente vai responder ao final. E também, ao final, teremos o sorteio de um livro da autoria do Dr. Caio Mirabelli. Quem quiser participar, está passando aqui no finalzinho da tela o e-mail para o qual vocês devem estar encaminhando uma mensagem falando que querem participar do sorteio para ganhar esse livro aí excelente. Para abrir aqui o nosso evento, vou passar a palavra ao doutor Luciano Bandeira, que é o presidente da Seccional OAB Rio de Janeiro. Doutor Luciano, a palavra é sua. Muito obrigada, minha presidente Rosânia. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês em mais uma live organizada pelo nosso Genilton Castilho, junto com a subseção de Vassouras. Está aqui na presença da minha amiga, grande advogada, porque eu tenho uma profunda admiração, minha Ana Tereza Basílio, que vai certamente fazer uma palestra aí sobre mediação e arbitragem das maiores feras do Brasil no assunto. Cumprimentar o doutor Francisco Ibrahim, da Faculdade de Direito de Miguel Pereira, e, lógico, a nossa biblioteca, não é, Rosânia? O doutor André Fontes, é um homem muito culto, profundo conhecimento, não só jurídico, mas também da filosofia, da vida, das coisas. É um poço de cultura muito bom para sempre estar presente com ele, dialogando e falar sobre temas variados. Eu acho que é instrutivo. A gente vai poder participar de mais uma noite muito feliz para a advocacia, não só de Vassouras, mas também do Estado todo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Parabéns, presidente Rosânia, pela organização. Muito obrigada aí pela sua presença, doutor Luciano. É sempre uma honra estarmos juntos. Então, logo seja possível, vamos fazer uma aglomeração na Faculdade de Miguel Pereira para que os alunos possam se aproximar muito mais da Ordem dos Advogados, para que eles possam ter essa visão do que é o novo direito, a nova advocacia. E aí, dando seguimento ao nosso evento, vou passar a palavra à nossa querida, doutora Ana Basílio, para poder falar um pouquinho aí para a gente sobre essa palestra. Doutora Ana, a palavra é sua. Muito obrigada, minha querida. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o meu super amado presidente, Luciano Bandeira, de quem eu tenho muito orgulho, muita admiração e tive a sorte imensa de poder trabalhar, de auxiliá-lo nessa gestão da OAB. Eu sou uma fã absoluta do nosso querido presidente, que está fazendo uma gestão magnífica para toda a advocacia. Eu queria cumprimentar também a minha querida amiga Rosânia, que é presidente da OAB de Vassouras e é uma espetacular presidente. Ela é uma mulher aguerrida e ela é o paradigma para as mulheres que se dedicam à Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela é extremamente eficiente, extremamente preocupada em disseminar o conhecimento jurídico, de aperfeiçoar a advocacia, de auxiliar os estudantes de direito. Então, é uma honra muito grande e um momento muito especial estar aqui junto com a Rosânia e com o meu presidente Luciano.
Também queria fazer uma saudação muito respeitosa ao doutor Francisco, que nos orgulha por estar aqui presente, é o nosso convidado de honra e nos abrilhanta o evento. Queria também fazer uma saudação ao desembargador federal André Fontes, que, como disse o meu querido presidente, é a nossa biblioteca personificada, né? O desembargador André Fontes, ele fala sobre um número expressivo de temas, ele é um grande estudioso do direito, uma pessoa que realmente não só estuda, mas é um apaixonado pelas ciências jurídicas. E, para a alegria da advocacia, ele está sempre disposto a participar dos nossos eventos, a contribuir com o aperfeiçoamento da advocacia, dos estudantes de direito. Então, eu agradeço também a presença do desembargador André Fontes. Caio Mirabelli já deve estar entrando, que é o nosso grande palestrante de hoje, que, além de jurista, é um economista e é um intelectual, é um grande estudioso, autor de muitos livros, e também um advogado com uma sensibilidade social muito expressiva. E não poderia ter sido melhor convidado para falar sobre renda mínima, para falar sobre a Lei 13.982 de 2020, sobre esse auxílio emergencial indispensável à população. Olha, o Caio entrou aí. Eu estou dizendo aqui, Caio, que você é um jurista, um economista e também um grande conhecedor de políticas públicas com sensibilidade social imensa. Também queria agradecer ao Genilton pela colaboração nesse evento e ao Ricardo Gatti também, que está aqui presente para filmar o nosso evento. Muito obrigada a todos, é uma honra enorme estar aqui. Eu tenho certeza que esse final de sexta-feira vai ser primoroso com essa exposição do querido amigo Caio Mirabelli. Vou devolver a palavra à minha querida presidente Rosane. Obrigada, doutora Ana, por suas palavras, e tudo que a senhora disse eu assino embaixo. Nós estamos num momento difícil da advocacia, num momento de muita luta, e tudo que eu faço hoje, nada aconteceria se não fosse o apoio da seccional, da vice-presidência, né, do presidente Luciano Bandeira. Nós somos uma equipe que estamos aí imbuídos em estarmos solucionando os problemas que surgiram durante essa pandemia. E são problemas que não se resolvem de um dia para a noite. Então, a advocacia hoje, ela vem cobrando da gente posturas, ações, e a OAB Rio de Janeiro, ela está atuante. Todos os dias são reuniões, são cobranças, sejam ao Tribunal de Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça, e apagando pequenos incêndios para que a advocacia consiga sobreviver. Quando o doutor Caio vai falar aqui mais adiante, né, a respeito da Lei 13.982, e eu tenho certeza que ele vai abordar a temática de uma forma simples, brilhante, que a gente consiga entender e compreender a dimensão dessa alteração que teve na legislação. E, dando continuidade aqui ao nosso evento, eu vou passar a palavra para o nosso querido desembargador André Fontes, que está aqui hoje também, a nossa biblioteca ambulante, que, além de ser uma biblioteca ambulante, ele é uma pessoa ímpar, um ser humano espetacular. Doutor André, por gentileza, contribua aí com a gente. Presidente Rosânia Figueira, eu me sinto honrado com o convite e com a oportunidade de falar aqui num grupo tão seleto, e também dizer à nossa presidente Rosânia, ao lado do nosso caríssimo, eminentíssimo presidente Luciano Bandeira, da vice-presidente Ana Tereza Basílio, e peço licença para, em seguida, falar do professor e diretor Francisco Ibrahim, doutor Caio Mirabelli, mas eu queria fazer uma homenagem antes à Ordem dos Advogados do Brasil e dizer que eu fui advogado muitos anos, mas naquela época, vejam, não havia uma presidente como a doutora Rosânia Figueira, não havia uma vice-presidente como a doutora Tereza Basílio, não havia um presidente como o doutor Luciano Bandeira, não havia CNJ. E eu pergunto, será que se a presidência fosse das pessoas mencionadas,
o meu caminho teria sido outro, o de ir para a magistratura. Uma das decisões de eu ir para a magistratura foi o fato das dificuldades que a magistratura criava e talvez a ordem que não era tão efetiva nessa época. Hoje eu vejo uma ordem efetiva, vejo a presidente de uma subseção expor-se num ambiente público como é a internet e receber palmas. Eu vejo o presidente Luciano Bandeira estar em todos os lugares, cumprimenta as pessoas, fala com o judiciário, impede igualdade, sem subserviência, faz as críticas que tem que fazer. Veja a doutora Ana Tereza Basílio falar com os ministros em debates. É a nova ordem dos advogados do Brasil. No meu tempo, isso não acontecia. Eu tenho sérias dúvidas, se o percurso que eu tomei teria sido o mesmo se, naquela época, a condução dos trabalhos fosse feita por pessoas de tanto prestígio que hoje nós temos o prazer de aplaudir e compartilhar neste espaço. Fica aqui, então, os meus elogios. Eu gostaria de ficar sorrindo o tempo inteiro, mas sei que não é uma atitude muito adequada num ambiente solene e formal. Mas eu deixo meu sorriso de agradecimento aqui. Ao presidente, aliás, ao diretor, Dr. Francisco Ibrahim, da Faculdade de Direito, Miguel Pereira, eu quero dizer para ele que é uma grande satisfação esse vínculo da faculdade com a Ordem dos Advogados do Brasil. Também uma novidade. Eu atribuo isso à presidente Rosânia Figueira, ao presidente Luciano Bandeira, essa relação mais próxima. Não era assim. A Ordem, no meu tempo, não tinha essa posição aberta, receptiva, de compartilhar espaço, trocar ideias com uma universidade. Isso não era tão comum. Então, eu deixo aqui no meu registro de parabenização e também o fato da faculdade ter se comprometido com um desafio tão grande, porque, afinal de contas, lidar com a OAB significa estar próximo da instituição que pode dar um rumo, sabe-se lá qual for, sabe-se lá qual é, da instituição, porque a ordem que controla as faculdades, a Ordem dos Advogados do Brasil, é a única instituição no Brasil dirigida a rigor por entes particulares, por pessoas que não são ocupantes de cargos públicos em definitivo, diria assim, capacitadas para ajuizar ação direta, são as únicas que podem gerar futuros alunos fiscalizados pela OAB, e todo um poder da República, o poder judiciário, é exclusivamente baseado na formação de estudantes de direito, de advogado, ou seja, integrado ao contexto jurídico. É um poder inteiro da República. Dos 3 poderes, um poder pertence a essa órbita do direito. Então, para nós, este momento, esta reunião é demasiadamente importante. Para concluir, eu gostaria de dizer ao Dr. Caio Mirabelli que eu sou filho de um homem que tinha muitas críticas ao governo de Getúlio Vargas. Mas nos meus estudos, na minha formação, eu nunca deixei de ler os trabalhistas. Nunca. E posso citar de cor aqui trechos de livros. Cito 10 grandes trabalhistas internacionais. Cito países, referências dos trabalhistas. E sempre me ressenti da falta de uma renovação do movimento trabalhista. Não aquele trabalhista antigo, mas esse novo trabalhista. E acho que a sua bandeira é hoje, talvez, a mais expressiva, a mais realista e a mais condizente com a realidade de um país. Quando eu li a primeira vez, eu não acreditei. Eu achei que fosse impressão minha, mais uma das minhas elucubrações, meus devaneios cognoscentes. Mas depois eu vi, não, o Dr. Caio Mirabelli existe mesmo. Ele escreveu sobre isso. Ele chama a atenção de um assunto novo.
Então, eu quero dizer que o seu esforço não foi em vão e que eu tenho divulgado nas aulas, nas mensagens, subliminarmente, sem nenhuma intenção de fazer propaganda política, não é nossa intenção, mas mostrando as virtudes do pensamento político e econômico que gere o bem-estar para o povo brasileiro. E acho que o senhor está na vanguarda dos acontecimentos. Presidente Luciano Bandeira, presidente Rosânia Figueira, professor Francisco Ibrahim. Agradeço também ao Dr. Genilton Garcia Castilho, que é a personalidade que permite que nós todos estejamos juntos hoje aqui. Agradeço a oportunidade de fazer a primeira menção e também deixo o meu abraço afetuoso, carinhoso para todos, com os votos de pleno sucesso do nosso seminário. Muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras, desembargador André Fontes. Com certeza nós não estaríamos aqui se nós tivéssemos a velha ordem. Hoje nós temos uma ordem dos advogados do Brasil humana, e é isso que eu posso falar. E o interessante disso tudo, que a nossa palestra de hoje, apesar de falar sobre ciências exatas, porque a matemática é exata e o direito é social, o Dr. Caio Mirabelli vai fazer esse link para poder mostrar o quanto o direito e a economia elas devem caminhar juntas. Estamos aqui ansiosos para ouvirmos o Dr. Caio Mirabelli. Mas antes, vamos passar a palavra para o Dr. Francisco Ibrahim, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Miguel Pereira, para poder fazer aqui a sua abertura junto conosco desse evento. Seja bem-vindo, doutor Francisco. Obrigado, doutora Rosânia. Eu queria, em nome da Faculdade de Direito de Miguel Pereira, agradecer ao OAB na presença do seu presidente, o ilustre doutor Luciano Bandeira, e também da presidente da subseção de Vassouras, doutora Rosânia Lúcia, já advogamos juntos, por essa oportunidade que está sendo dada ao curso de Direito e aos nossos alunos. Participar dessa palestra, né, com palestrantes tão de altíssimo nível, grande conhecimento, o que só tem a engrandecer e a trazer mais conhecimento para os nossos alunos. Já aproveito aqui a palavra que todos já deixaram, já se manifestaram, para dizer que o curso está à disposição para que a gente faça muitos outros eventos no futuro. É a forma que a gente quer conduzir também a coordenação do curso, aproximar os alunos da prática, aproximar os alunos também da boa doutrina, da doutrina moderna, né? E também, não vou me alongar muito, porque a gente quer ter acesso às palestras. Então, na oportunidade, agradecer também aos nossos ilustres palestrantes, doutor André Fontes, desembargador federal do nosso TRF, doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB, e já dizer, doutora Ana, que, na verdade, eu que me sinto honrado eu acho que eu não honro a mesa, eu que me sinto honrado de ter sido convidado, de participar, e do curso está sendo prestigiado dessa forma. E também ao doutor Caio César Mirabelli, presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia, que a gente espera apreender e beber dos ensinamentos que ele colocará para nós hoje aqui nessa noite. Muito obrigada, doutor Francisco. É um prazer enorme tê-lo conosco aqui hoje. A Faculdade de Miguel Pereira ela tem um diferencial, porque é um curso novo e que ele vem se adaptando no dia a dia ao novo direito. Então, aquele velho direito que existia, daquelas grades antigas que nós participamos, eles não fazem parte mais hoje do dia a dia da Faculdade de Miguel Pereira. Então, o aluno, desde o primeiro período, e isso eu posso falar com propriedade, porque eu já fui à faculdade, já fiz algumas palestras, ele já tem acesso e contato com o universo do direito. E, então, doutor Francisco, meus parabéns aí pelo curso, pela condução desse projeto, e que no futuro a gente venha se encontrar com muito mais frequência. E agora, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao nosso ilustre convidado palestrante aqui hoje, o doutor Caio Mirabelli, que é um jurista renomado, economista, e que vem aqui hoje falar para a gente sobre a Lei 13.982, que foi promulgada agora, né, recentemente, por conta da Covid-19.
para a gente poder entender essa questão do valor econômico, né? Como que você vai quantificar a renda da pessoa. E eu tenho certeza que o Dr. Caio está aqui ansioso para poder passar para a gente os seus conhecimentos e nós muito mais em ouvi-lo. Dr. Caio, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso, mas foi por um motivo nobre. Tive mais uma vitória hoje que me deixou super mega feliz e estou feliz até agora. Ainda estou sentindo os efeitos fisiológicos desses acontecimentos de hoje. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui palestrando com a OAB Vassouras, tendo a subseção muito bem representada pela doutora Rosânia Figueira. Adorei a nossa interação no Instagram hoje, foi uma interação rápida, a gente divulgando o evento, divulgando o sorteio do livro. Muito obrigado pela recepção, pela atenção, prazer lhe conhecer. Preciso agradecer também ao Dr. Francisco Ibrahim pelo compartilhamento da live de hoje, pela atenção, pela receptividade, pelo acolhimento. Preciso agradecer à Faculdade Miguel Pereira também por essa parceria com a subseção de Vassouras, ajudando na realização do evento. Eu costumo dizer que um dos caminhos de salvação do Brasil passa pelas universidades e faculdades, seja elas públicas ou privadas. Então, é sempre sagrado estar numa atividade que se tem uma faculdade patrocinando um evento. Quero agradecer ao presidente Luciano Bandeira, o nosso presidente da nossa seccional. É sempre uma honra estar com o senhor. Quero agradecer a nossa vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio, que é minha colega há 2 anos ininterruptos de palestras, de seminários virtuais, presenciais. A madrinha do livro Neotrabalhismo Brasileiro, que será sorteado hoje. É sempre muito bom estar com ela. Já estivemos lançando o livro na seccional do Rio de Janeiro, em 2019. Em 2020, nas seccionais do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo. Em 2021, na seccional do Piauí. Já tem mais 3 convites mais para frente. Então, o livro está sendo divulgado no Brasil inteiro, com o apoio da nossa madrinha, a doutora Ana Tereza Basílio. Quero também agradecer a participação do meu querido professor de processo civil, desembargador André Fontes. Quando eu era um simples estudante de direito, foi um dos responsáveis por me ensinar o direito processual civil, e também por me ensinar sobre a vida, sobre ser um profissional além do mercado de trabalho, ser um profissional humano para a vida, em prol de uma sociedade melhor. É uma honra estar palestrando sempre com o meu querido professor. Forte abraço. Também preciso agradecer a presença, enquanto a doutora Ana Basílio é a madrinha do livro, o doutor Genilton Garcia Caxias, padrinho do livro Neotrabalhismo Brasileiro, foi um dos primeiros que apoiou a ideia, se apaixonou pela obra e também me deu várias ideias. Ele me ajudou ativamente a espalhar o livro aí pelo país. É o famoso Casa Talentos da seccional da OAB Rio de Janeiro, que investe em solos férteis. Também quero agradecer a presença do Dr. Ricardo Gatti. Quero agradecer a participação da doutora Flávia Quintanilha, que está fazendo o nosso operacional dos bastidores. Quero agradecer aos telespectadores que estão assistindo aqui ao vivo, outros que já logo estarão logados para assistir também. Então, vamos lá, vamos falar um pouco de renda mínima, que é a base filosófica econômica do auxílio emergencial implantado ano passado pelo governo federal. E eu vou trazer aqui um aspecto econômico, um pouquinho do aspecto jurídico, um pouquinho de outros aspectos vinculados ao tema. A renda mínima não é ideia minha, não é ideia de Eduardo Suplicy, é uma ideia que veio dos States,
do economista Milton Friedman, que no século XX foi o pai do neoliberalismo norte-americano, e ele defendia a tese de que o Estado ele tem que implantar um salário mínimo e transferir esse salário para cada cidadão. Não interessa a cor, as opções, os credos. Nasceu cidadão norte-americano, segundo Milton Friedman, o Estado deveria lhe pagar um salário mínimo. Da onde veio essa ideia? O que fundamentou essa ideia? Milton Friedman percebeu que quando se implanta a renda mínima, você tem várias conquistas. Primeira conquista econômica. O povo está consumindo, o aumento do consumo aumenta a produção, o aumento da produção aumenta a geração de emprego e renda, e também aumenta a arrecadação tributária do Estado. Ou seja, o pobre vai ficar menos pobre e vai passar a ter emprego. O rico vai ficar mais rico porque a produção dele está aumentando, os lucros dele estão aumentando. E o Estado vai arrecadar mais e vai conseguir ser sempre superavitário, devido ao aumento do consumo, fazer esses milagres todos. Aumento do consumo, aumenta a produção, aumenta a geração de emprego, aumenta a arrecadação tributária, fica todo mundo feliz. E no século XXI, o economista Varoufakis, que é um economista grego, que ele é de centro-esquerda, não tem nada a ver com a direita de Milton Friedman, adotou a ideia da renda mínima. E vem divulgando essa ideia em toda a Europa. Porque o Varoufakis percebeu que a renda mínima, ela ultrapassa tudo, não só o aspecto econômico. Segundo o Varoufakis, a renda mínima, ela protege a liberdade individual. Porque se você tem um mínimo, você não é obrigado a se sacrificar para sobreviver. Você consegue ser livre para decidir o que vai estudar, o que vai trabalhar, aonde vai estudar, aonde vai morar, aonde vai se locomover. Você exerce a verdadeira liberdade tão defendida pelos liberais, pelos capitalistas. Então, o americano Milton Friedman criou essa ideia para alavancar a economia e gerar emprego. E o Varoufakis, o economista grego, adotou essa ideia e desenvolveu para que o ser humano possa ser realmente livre, possa exercer a sua liberdade individual. Vamos trazendo a renda mínima para o Brasil. Na década de 80, 90, aparece um político, Eduardo Suplicy, do estado de São Paulo, que foi senador, atualmente é vereador pelo município de São Paulo, que na década de 80 e 90 estava trazendo essa ideia para o Brasil. E quando estava no Congresso Nacional, tentou, via lei, tornar essa ideia realidade. Passou-se o século XX, o século XXI, ainda permanece, está passando, a década de 80 e 90 se extinguiu e essa ideia foi arquivada. Essa ideia foi morta, enterrada. Devido à pandemia mundial, ano passado, o governo federal se viu obrigado a ressuscitar essa ideia para a desculpa, o intuito de tentar equilibrar a economia, salvar ou pelo menos diminuir os danos econômicos que a pandemia mundial vem provocando ao país. Devido os governadores e prefeitos serem obrigados ou não a patrocinar lockdown, isolamento social, fechamento dos comércios, para não deixar o povo ficar sem trabalhar e automaticamente ficar sem ganhar dinheiro e sem celebrar, trouxe a ideia da renda mínima ano passado novamente para o Brasil. Só que dessa vez ela se tornou efetiva na prática. Criou-se uma lei para poder realizar pagamentos. As primeiras parcelas foram de R$600, depois caiu para 300. Ou seja, a ideia foi colocada em prática, mas a ideia não foi colocada em prática integralmente. Ela foi colocada em prática pela menos da metade.
porque o certo, de acordo com os criadores dela, Milton Friedman, e o que desenvolveu Varovac, ela deveria ser no valor de um salário mínimo mesmo. Então, no passado, o salário mínimo era R$ 1.045, ela deveria ser paga em R$ 1.045 para cada brasileiro. Agora vamos para o aspecto constitucional. A renda mínima era totalmente constitucional no Brasil. Não há motivo para intervenções políticas ou jurídicas, porque ela respeita integralmente o artigo 5º, caput da Constituição da República, e respeita integralmente o artigo 6º, caput também da Constituição da República. Para quem não sabe, nossos estudantes estão se aprimorando no direito, o artigo 5º, ele traz já o artigo 6º, ele trata dos direitos sociais. E não quanto ao artigo 6º, a renda mínima preenche os requisitos, porque quando você ganha um salário mínimo todo mês pago pelo governo, pelo Estado, você consegue exercer a liberdade que está lá mencionada no artigo 5º. Você consegue ser igual a todos os outros brasileiros, que você vai ter direito à alimentação igual. Preenche o artigo 6º, que você vai ter a oportunidade de estudar a educação mencionada no caput. Preenche a saúde mencionada no artigo, que você vai conseguir comprar remédio, vai conseguir pagar uma consulta médica, vai conseguir fazer os exames, vai conseguir fazer muita coisa, vai conseguir fazer o mínimo. Então é totalmente constitucional. O artigo 5º é respeitado, o artigo 6º, idem. Saímos do aspecto econômico, entramos no aspecto jurídico, agora vamos para o aspecto político. Um país só entra em ordem quando ele serena as massas. Tem duas formas de serenar as massas, duas formas. Pelo ato de você suprir as necessidades básicas, saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, emprego. E tem também a questão da intervenção do Estado do seu poder coercitivo. Mas, só uma pausa. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Vou prosseguir. Então, esse aspecto político. Para a renda mínima dar certo no aspecto político, ela ser paga no valor de um salário mínimo para que todo mundo possa ter acesso ao mínimo. Possa ter um pouquinho de saúde, um pouquinho de educação, direito à locomoção via transporte público, que ela possa ter o direito à alimentação, que ela possa ter direito a ser livre. Então, quando o povo é abastecido nas suas necessidades primárias, você seria no país. E a ordem passa a vigorar. E a ordem vigorando, o desenvolvimento econômico surge, o desenvolvimento social surge, o desenvolvimento político surge, e outros tipos de desenvolvimento acabam surgindo. E para a reta final da minha fala, eu vou trazer agora um aspecto filosófico e espiritual que eu aprendi me relacionando com tribos indígenas. Eu costumo, uma vez no ano, a pandemia me interrompeu, mas uma vez no ano eu interagia com tribos indígenas do interior do Amazonas. Inclusive, sou padrinho de uma tribo, da Rua Pé, no município de Macapuru, no interior do estado. E relacionando com os índios, eu aprendi que quando uma pessoa nasce, é sinal de que a mãe terra é capaz de alimentá-la, que a mãe água é capaz de hidratá-la, que a mãe natureza é capaz de cuidá-la. E a renda mínima
ela dá o direito a todos serem iguais. Se a Mãe Terra produz alimentos para todos, se a Mãe Água produz água para todos, a Mãe Natureza produz oxigênio para todos, por que não todos não podem ter o direito a consumir? Não podem ter o direito a exercer a liberdade. Se a natureza nos dá tudo, por que o homem também não pode dar? Por que o Estado também não pode dar? É um aspecto filosófico, um caso para pensar. Eu estou colocando uma minhoquinha positiva na cabeça de todos vocês para a gente refletir, analisar. Se a natureza nos dá tudo, por que o governo também não pode dar alguma coisa? Se não pode dar tudo, mas o mínimo, por que não o mínimo? Por que não o mínimo? A Mãe Terra, segundo os índios, nos deu solo para a gente fazer agricultura, nos alimentar. E via por isso que o homem veio privatizar o solo. A privatização tem seu lado positivo e também tem seu lado negativo com bem acesso. Então, a renda mínima, ela vem para proteger o direito à alimentação que a Mãe Terra nos fornece. E a renda mínima vai ter que ser levada muito a sério daqui a uns anos. E vai ter que ser implantada mesmo. Concordando ou não, porque o avanço tecnológico dos meios de produção, a cada dia que passa, diminui em alta, diminui o crescimento do emprego. Já não há mais emprego em alguns setores econômicos, porque diminui a taxa de emprego. Porque esse é um avanço natural da robotização, da industrialização. As inteligências artificiais, daqui a uns anos, que não vai demorar muito, são responsáveis por mais de 90% da produção do estado do planeta. E aí eu pergunto, como é que a gente vai empregar os desempregados, que a tendência é aumentar? Independente se a economia vai bem ou mal, porque é o avanço do capitalismo. Os meios de produção estão avançando. A tecnologia está avançando. Uma grande multinacional ela só precisa de ter no mínimo, um funcionário no mínimo, ou máximo 5. Porque a inteligência artificial já faz tudo. E a gente vai deixar a grande massa desempregada e eles vão comer como? Eles vão ter acesso à alimentação como? Eles vão ter acesso à saúde como? Eles vão ter acesso à mobilidade como? A renda mínima que vai resolver isso. É que vai serenar. A gente respeita a evolução das relações de trabalho. Não se meta. O Estado não tem que se meter no avanço científico. Ele tem que permitir. Mas ele tem que resgatar as massas. Ele tem que resgatar o povo. E a renda mínima é que vai permitir o direito à alimentação desse povo, o direito à saúde desse povo, o direito à locomoção, que não terá emprego. O Estado vai ter que servir, dando um salário mínimo para todo mundo mesmo. Então, estou encerrando a minha fala com essa reflexão. Se a Mãe Natureza, eu só aprendi com os índios, se a Mãe Natureza tudo dá, tudo fornece, por que o Estado não pode dar o mínimo? Encerro minha fala com essa reflexão. Estou ansioso para ouvir as reflexões dos colegas. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Gratidão. E passo a palavra agora. E boa noite e obrigado pela atenção. Muito obrigado por suas palavras, doutor Caio. Realmente é uma reflexão que a gente precisa refazer todos os dias. No dia a dia, a gente precisa, enquanto advogados, enquanto seres humanos, nós precisamos fazer essa reflexão a respeito dessa renda mínima, que é mínima, e a gente não consegue sobreviver. A verdade é essa. Vamos passar a palavra à nossa vice-presidente, doutora Ana Basílio, para poder fazer também as suas considerações a respeito do tema. Muito obrigada, minha querida presidente. Bem, é uma tarefa inglória e muito difícil falar depois do Caio Mirabelli.
basicamente com alguma dificuldade de internet, mas o que o Caio nos expôs aqui é que, por uma situação trágica, dramática, de pandemia internacional que afetou o mundo inteiro e afetou o Brasil, especialmente de uma maneira expressiva, nós acabamos resgatando um expediente, uma iniciativa neoliberal que vinha sendo sustentada, lógico, que com outros propósitos em outras circunstâncias, por Friedman já há décadas atrás. Eu queria fazer apenas algumas observações, porque realmente a análise do Caio Mirabelli foi muito completa sobre o assunto. Bem, esse resgate dessa teoria neoliberal, na verdade, ela não veio pela primeira vez com a Lei 13.982. Nós conhecemos vários projetos de índole social que foram desenvolvidos em governos anteriores, de várias maneiras diferentes. Passamos pelo Bolsa Família. E veio a Lei 13.982, diante da catastrófica pandemia, para dar um suporte mínimo à população diante de uma impossibilidade material de ganhar vida, de trabalhar, de promover o seu sustento, em razão das restrições de isolamento social da pandemia. Então, basicamente, o artigo central que foi estabelecido é o artigo que muda a Lei 8742 de 93 e estabelece os parâmetros para esse auxílio durante a pandemia. Como nós sabemos, esse auxílio foi fixado pelo Congresso Nacional em um valor inferior ao salário mínimo, né? A previsão legal é de R$ 600 per capita, sendo que o projeto de lei chegou com uma proposta de R$ 200 e houve esse aumento. Mas, basicamente, o artigo 20A da lei, na verdade, o artigo 20A, que passou a vigorar por força dessa norma na Lei 8742, o artigo 21A estabelece o seguinte: o parâmetro de extrema necessidade adotado pelo legislador foi o critério do recebimento per capita na entidade familiar. Se esse recebimento é inferior, segundo o artigo 20A, a metade do salário mínimo, o recebimento daquela per capita de cada integrante da família é inferior à metade do salário mínimo, e demonstrados os graus de deficiência previstos nos 4 incisos estabelecidos no artigo 20A, o cidadão passa a ter direito a essa verba pelo período, de acordo com a lei, período de 3 meses, né? Essa verba de R$ 600, podendo, na mesma família, mais de uma pessoa receber essa verba, e tratando-se de mãe solteira ou viúva responsável pelo sustento da família, o legislador estabeleceu que receberia 2 vezes essa contribuição mensal de R$ 600. Então, curiosamente, numa situação de tragédia inesperada, absolutamente inesperada, diante da decretação do estado de calamidade pública, por decreto legislativo e situação de emergência mundial, lançou-se mão dessa renda básica para minimamente manter as pessoas alimentadas e a economia minimamente funcionando, né? Como destacou com muita propriedade o Caio Mirabelli. Porque a pobreza extrema ela tem um efeito humano terrível,
um efeito social terrível, mas também tem um efeito econômico terrível, porque aquele que não está trabalhando, ainda que informalmente, na atividade que está habituado a fazer, seja vendendo na rua produtos, vendendo comida, ou atividades corriqueiras, principalmente dos grandes centros, essas pessoas param de consumir. Quando elas param de consumir, isso tem um efeito absolutamente nefasto no comércio local, que, por sua vez, para também de adquirir dos fornecedores, e, em cascata, nós vamos enfrentar aí um problema econômico macro gravíssimo. A proposta dessa norma, dessa lei criada em 2020, perdurou por 3 meses e agora será restabelecida. O governo já anunciou em patamar menor do que R$ 600, diante da continuidade do estado pandêmico e diante da necessidade ainda de isolamento social na maioria das regiões do Brasil. Então, nós estamos fazendo, não pelas razões de Friedman, simplesmente para dar estabilidade econômica mínima ao país, mas nós estamos fazendo para sobrevivência da economia. Mas não deixa, Caio, de ser uma experiência muito importante e muito interessante. Embora em valor inferior àquela proposta inicial de Friedman de um salário mínimo. Né? R$ 600 hoje no Brasil é cerca de 50% do salário mínimo. Nós precisamos também mencionar, e isso é um dado dramático, que hoje nós temos no Brasil mais de 14 milhões de desempregados. É um número extremamente expressivo, né? E, sem dúvida nenhuma, um número que decorre preponderantemente da pandemia do coronavírus. Então, não há nenhuma dúvida que novo auxílio será necessário agora em 2021, e é um bom momento, um importante momento para a gente avaliar os efeitos sociais desse auxílio e a sua repercussão na economia, Caio. Nós enfrentamos ano passado a pandemia com esses 3 meses de pagamento do auxílio mínimo e nós tivemos um PIB superior, embora reduzidíssimo, superior ao que estava previsto. Nós tivemos uma certa redução da crise econômica. Mas, evidentemente, que nós estamos tratando aqui de uma questão extremamente complexa. Porque, por um lado, é preciso assegurar condições mínimas de dignidade da pessoa humana, como determina o princípio constitucional, mas nós também não podemos desincentivar, e aí eu não estou falando no período da pandemia, eu estou falando na proposta de Friedman, que seria assegurar a todos, ou pelo menos a grande parte da população, um salário mínimo. Nós não podemos desestimularizar o trabalho. É muito importante que tenha um auxílio, mas é muito delicado economicamente equilibrá-lo de maneira a também não desincentivar o trabalho e criar pessoas que vivam desse auxílio minimamente, é claro, porque é um auxílio pequeno e um auxílio que não permite nenhum tipo de luxo, obviamente, mas eu acho que a ideia, não para a pandemia, porque realmente na pandemia é uma impossibilidade de trabalho ou uma dificuldade extrema de efetivo trabalho, mas o pagamento de uma verba fixa para a população precisa também ser equilibrado com estímulos de aperfeiçoamento cultural e educacional da população, incentivos ao trabalho. Então, eu acho, Caio, que a teoria é extremamente interessante. Nós hoje temos um caso concreto para estudar, mas eu vejo com alguma preocupação, não o caso específico que nós estamos abordando aqui, nesse evento da Lei 13.982 e da sua extensão esse ano, mas
No pós-pandemia, eu acredito que conceder uma verba auxiliar, ainda que pequena, eterna ou sem limitação de tempo, também pode trazer efeitos negativos indesejados, como desestímulo ao trabalho ou desestímulo ao trabalho formal, porque, como nós sabemos, a própria lei estabelece que quem é formalmente empregado não faz jus ao benefício. Então, nós precisamos. É uma equação muito delicada a ser, e aí, preponderantemente equacionada pelos economistas e pelos sociólogos. Eu acho que é um equilíbrio muito difícil. Eu, particularmente, não concordo em períodos pós-pandemia, com uma renda eterna. Eu acho que tem que haver esse auxílio, mas esse auxílio vinculado a determinadas obrigações e talvez até obrigações de cursar primeiro grau, segundo grau, de acordo com a deficiência da pessoa. Nós precisamos incentivar a população, dando a ela, durante um período, condições financeiras para comer e minimamente sobreviver, mas o incentivo é à educação e ao trabalho, né? E a educação e o trabalho, como você disse no início, Caio, são as únicas salvações, são os únicos caminhos para o crescimento desejável do Brasil, o crescimento estável e para o desenvolvimento da nossa sociedade, e teremos com ele o reflexo, evidentemente, de melhora das condições mínimas daqueles hoje em situação de absoluta pobreza. Mas eu queria também parabenizar a Rosânia por trazer esse debate, uma questão extremamente relevante e extremamente atual e contemporânea, justamente porque nós estamos prestes a ver restabelecido um período de auxílio social, como já amplamente anunciado. Queria agradecer a honra de participar desse evento e devolver a palavra à nossa queridíssima presidente Rosânia. Muito obrigada, doutora Ana. Muito bem colocada aí as suas pontuações, as suas colocações. Concordo em número, gênero e grau com a doutora. Acho que realmente a gente tem que ter não só a questão do auxílio para essa renda mínima, para uma dignidade da pessoa humana, mas também uma educação. Visualizamos durante a pandemia que algumas pessoas, por exemplo, empreenderam com o dinheiro que receberam e acabaram montando pequenos negócios, e outros fizeram festa, fizeram churrasco. Então, não adianta somente dar o peixe, né? A gente tem que ensinar a população a pescar. Mas vamos ouvir agora o doutor André Fontes, que com certeza tem muito a contribuir com esse evento. Doutor André, a palavra é sua. André, nós não estamos ouvindo. Acabei de desbloquear o aparelho. Bem, eu queria inicialmente registrar e fiquei muito feliz com as exposições feitas anteriormente. E ao longo de cada uma das manifestações, eu pude também, diria assim, amalgamar ideias e formar uma terceira visão, misturando as duas exposições. Eu, particularmente, concordo integralmente com as duas exposições. E as minhas ideias não são nem de contraponto, são de adesão. Talvez eu faça acréscimos. E lembro também o seguinte, que a ideia de um auxílio à população em geral por momentos de crise não é um problema ideológico, não é um problema partidário, não é um problema de opinião política, nem mesmo uma mera política pública. É uma ação do Estado. O Estado é que não quer, porque a sociedade não quer, que os seus conterrâneos permaneçam em estado de miséria, havendo condições de, por meio de impostos, com arrecadação que no Brasil nunca foi pequena, de alguma maneira fazer circular a riqueza. E lembro também, é a mesma riqueza que retorna.
que todo pagamento feito, mínimo ou máximo que seja, ele vai para o comércio, para a indústria, para os negócios mais próximos. Então, o dinheiro, de alguma maneira, ele fica integrado na economia. O argumento que eu usaria é o mesmo do antigo 13º. O antigo, não que o 13º seja antigo, mas o argumento do 13º qual foi? De que injetando dinheiro na economia haveria uma melhor movimentação dos meios e, consequentemente, aumento da riqueza. E o que se vê é o comércio preparado no final do ano para receber o 13º, a gratificação natalina, o salário de 300, como queiram, e com isso uma movimentação da economia em função do 13º. Esses pensamentos não são pensamentos do tipo romântico, pensamentos políticos românticos ou que voltados para o radicalismo. Ao contrário, eu me lembro bem quando li a história da Segunda Guerra Mundial, quando li a história do governo Roosevelt. O presidente Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, já havia proposto, em plena crise econômica, um plano de pagamento a todas as pessoas sem condições de receber nos Estados Unidos recursos. E ele sabia, ele era um homem inteligente, ele sabia que injetando ele na economia, ele ia fazer esse movimento. Teve dificuldades, mas fez um plano alternativo, que foi de criar empregos. E, com isso, movimentou a economia. É verdade que foi acabando a guerra que acabou gerando o efeito de resolver, por vez, a crise econômica nos Estados Unidos. Mas a ideia de uma injeção de dinheiro na economia e, com isso, retirar dos cofres públicos o dinheiro, a economia pública, para injetar na própria sociedade, faz parte desse pensamento mais progressista e que gera o bem-estar da população. Nós temos hoje, mais do que nunca, uma redução do pensamento político a dois braços, a duas versões. Os políticos ou estão querendo uma inclusão social ou querem mais liberdade. De uma forma ou de outra, os partidos ou querem mais inclusão ou mais liberdade. O que se pretende com essa política de auxílio financeiro é, de alguma forma, as duas coisas. A liberdade de fazer a compra e também a inclusão social. E lembro que não foi só nos Estados Unidos da América que surgiu o problema do pagamento do auxílio na história mais recente. A Finlândia também adotou esse critério. Mas a Finlândia estava num estado de desenvolvimento que a população, pelo seu nível de conhecimento, pela sua formação, que não é, diria assim, muito comum na história dos países em geral, que o valor que o Estado pagaria ainda era muito aquém da capacidade das pessoas conseguirem, por seu mérito, melhores condições de trabalho. Mas a Finlândia preparou o sistema de uma renda mínima, acabou não sendo aplicado na prática, porque acabou não sendo utilizado. Mas no Brasil, com os nossos desníveis sociais e com um recolhimento tributário expressivo que nós temos, algumas camadas da população seriam hoje mais do que necessariamente beneficiadas com essa política de amplitude de benefícios. Também chamaria a atenção que o Dr. Caio Mirabelli está com toda a razão ao justificar o benefício durante a pandemia. E também da política social por trás disso. Mas eu concordo plenamente, doutora Tereza Basílio, de que essa política só tem sentido se ela for uma política não que seja um fim em si mesma, mas um meio para alcançar um outro status. Se nós pagamos, como também aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60, houve uma crise econômica lá, e o presidente disse, olha, nós vamos pagar a prestação, mas vocês vão ter que voltar para a escola. Como? Vão ter que estudar. O governo paga, mas tem que ir para o colégio. Mas eu sou adulto, eu sou formado. Não importa. Você tem que estudar para se atualizar por meio da informática, da comunicação moderna, mas o pagamento não é uma mera prestação como se fosse meramente retributiva.
Não, não, não. Uma retribuição pelo tempo. Não, não. Ela é um meio para um novo status. Então, eu concordo. Acho que essa solução, estou misturando aqui de alguma maneira a ideia do Dr. Caio Mirabelli, que tem uma visão social muito, diria assim, destacada nos textos dele, nos trabalhos dele, nas palestras dele. Mas aqui eu fico com um senso de realidade. Eu sempre chamo a atenção. A racionalidade feminina é muito mais sensível e perceptiva. Ela tem toda a razão, a doutora Tereza Basílio. Pagar por pagar não tem menor sentido isso. Agora, mesmo uma pessoa idosa, que não tem condições de trabalhar mais, mas ela tem condições, sim, de absorver as novas realidades, no meio dos estudos novos, de uma aprendizagem. Se por um acaso não pôde se alfabetizar, é uma boa oportunidade, o recurso público serviria para uma forma de incentivo, de promover a educação pública. A mãe, do qual depende a família para trabalhar e sobreviver e ter renda mínima, ao receber esses valores, poderia muito bem ter o seu período de tempo voltado não só para dedicar à família, mas também à formação dela própria e de seus filhos. E talvez, em homenagem à doutora Rosânia Figueira, à doutora Tereza Basílio, eu tenho a impressão, doutor Caio Mirabelli, professor Franklin Ibrahim, que o governo deveria dar uma especial atenção às mulheres. E são elas que acabam, de fato, administrando a casa, são elas que, de fato, administram as finanças do lar, são elas que encaminham os filhos para o colégio, são elas que mantêm, de alguma maneira, a educação básica, em geral, a formação dos filhos. Então, assim como aconteceu no programa Minha Casa Minha Vida, em que a mulher era a figura-chave, eu tenho a impressão que o deslocamento deveria ser a mulher, com o propósito de os valores serem pagos, sim, e com pretensão de ser pós-pandemia, devido às condições objetivas, e não sabemos quais serão, mas com certeza que esses valores deveriam ser, de forma bem característica, usados para a educação e a alimentação. E, obviamente, a habitação nas circunstâncias. É óbvio que o valor não é expressivo, mas a prova de que as crianças estão a estudar, de que estão matriculadas, não é nenhuma novidade. Eu lembro que todos aqui devem saber, melhor do que eu, o salário família sempre foi pago por conta de uma comprovação da vacinação das crianças e, de alguma forma, por conta também da educação. Porque o salário de família acabou sendo, na prática, diria assim, desfeito por um valor ínfimo e acabou se perdendo no tempo. Mas a ideia era muito boa. O valor do salário de família é pago mediante comprovação da vacinação das crianças. Se não vacinassem, não recebiam. Então, todos vacinavam preocupados com o salário de família. E aí eu daria a seguinte observação. Será que esse auxílio seria uma boa oportunidade para cobrarmos dos pais um esforço destacado, um esforço especial para que ficassem nos colégios as crianças? Pais que deixassem as crianças nas ruas não receberiam, não teriam a vantagem. É uma cobrança justa e legítima, lembrada da doutora Tereza Basílio, que é um saúdo e parabenizo pelas ideias. Nós brasileiros temos muita preocupação com a nossa liberdade religiosa, de amar, de nos divertirmos, de termos nosso time de futebol, nossa escola de samba, nossas músicas, mas também tem o dever, sim, de impor aos nossos filhos certas regras. A vacinação, que talvez seja o exemplo histórico mais característico de exigência no Brasil, lembra que o salário de família novamente, mas também a questão da educação. E para as pessoas que estão, de fato, já com a idade mais avançada, nunca é tarde para estudar e para aprender. Eu tenho vários exemplos, vários casos de educação pública de formação da terceira idade. Quantas pessoas da terceira idade não poderiam agora, com recursos públicos, estudar? O Brasil gasta muito dinheiro em coisas, às vezes, nem sempre muito úteis. Gastamos dinheiro com paraestatais que não funcionaram e que foram fechadas.
Gastamos dinheiro com política para financiar partidos, gastamos muito dinheiro. E ter esse dinheiro integralizado, totalizado, é muito maior do que as despesas para financiamento da situação mínima em nosso país. Eu lembro a todos também que a Constituição da República, no artigo 194, não limita as formas de seguridade social. Ou seja, está dentro do campo do direito brasileiro as prestações previdenciárias, que poderiam muito bem ser ampliadas para esse aspecto. Eu trabalho com direito previdenciário. A competência do tribunal que eu integro, na turma que eu integro, é de direito previdenciário. E a preocupação nossa, em termos filosóficos, ou ideológicos, é de que no futuro a previdência seja a grande forma suplementar para os incapacitados, para os que não se atualizaram na profissão e para aqueles que o tempo não foi suficiente para alcançarem condições melhores de trabalho, a aposentadoria. E lembro também que essas finalidades todas da Seguridade Social trazem um benefício para todos os brasileiros. É muito duro para nós brasileiros andarmos pelas ruas, vemos crianças nas ruas, vemos pessoas idosas sem recursos pedindo esmola, sabendo que os recursos públicos são em quantidade muito superior a qualquer despesa das ruas hoje. É um constrangimento e parece que nós, brasileiros, que conseguimos algum emprego, alguma educação, seremos constrangidos diante do nosso conterrâneo, do nosso irmão, que não chegou a alcançar o sucesso. Mas o recurso tributário, os tributos são arrecadados justamente para isso, também para distribuir. E as receitas previdenciárias são, a despeito das contribuições, também, como o caso do LOAS, derivadas de tributos. Então, não devemos achar que isso é um gasto desnecessário. Se um irmão, numa família, o mais novo ou o mais velho, teve sucesso profissional, é um engenheiro, é um médico, é um advogado famoso e conseguiu ter bons recursos, o outro não teve condições, não quer dizer que ele vai pagar o preço do seu insucesso. Hoje em dia isso não é aceitável hoje no Brasil. Ninguém aceita mais que uma pessoa que não teve a sorte, que não conseguiu êxito, não fique, diria assim, beneficiada com uma condição mínima de existência. É essa a ideia da Seguridade Social do Brasil. E a nossa Constituição ela diz claramente isso no 194, de forma aberta. E o LOAS não foi nem o primeiro início, não foi o primeiro nem o início. Eu lembro aos senhores, na época em plena ditadura militar, sei que o termo é controvertido, havia o crédito educativo, lembra-se disso? Aqui, o fato é que o Brasil, há muito tempo, já previa algum tipo de prestação. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao governo militar, não estou fazendo isso. Eu estou mostrando que, antes de 88, já havia a preocupação com o crédito educativo. Nós tínhamos preocupação no Brasil com a criação de institutos, de hospitais públicos no Brasil, com recursos públicos. Então, isso não é uma novidade, nem da Constituição de 88, nem de partidos políticos, nem de ideologia. É missão do Estado brasileiro proteger os seus concidadãos do infortúnio, da falta de sorte que os riscos sociais e econômicos geram durante a existência humana. E digo mais, para aqueles que pensam que esse dinheiro gasto devidamente, para aqueles que pensam que esse dinheiro é um dinheiro gasto sem retorno, eu digo que não é nada disso. O comércio da esquina depende da pequena compra. Os comerciantes brasileiros são, no seu maior número, pequenos negociantes. A crise econômica mostrou isso. E a movimentação do dinheiro público para injetar dinheiro na economia é por meio dessas prestações. Então, é inaceitável hoje no Brasil, por exemplo, que os programas sociais, primeiro, que eles sejam
marcados por alguma cor. Ou seja, é do partido tal, é da política tal. Não, isso é do Brasil. O Brasil é nosso. A prestação, quem paga somos todos nós brasileiros. O rico e o pobre, todos pagam. E se nós queremos que o idoso receba, o idoso que já tem direito de uma fila separada, tem direito a transitar pela cidade sem ter que contribuir, porque contribuiu com a sua vida, o esforço para a cidade desenvolver, também merecia, sim, receber essas prestações com o compromisso dessas prestações jamais poderem ser objeto de negociação com bancos. Seria crime fazer empréstimos com descontos em folha ou descontos consignados com essas verbas previdenciárias. Eu cheguei a dizer isso em Brasília há 3 anos, disse que era criminoso fazer descontos em folhas de prestações previdenciárias. E hoje o que se vê são os bancos oferecendo naqueles 2 meses ou 3 meses que se espera receber a prestação, com propostas absurdas, que a pessoa acaba por dever mais do que vai receber, transformando a sua prestação previdenciária em um mero título jurídico. Nós não podemos aceitar isso, e digo mais, é inaceitável que haja pedintes nas ruas. O Brasil tem recursos para manter as pessoas com prestações, crianças fora das ruas com prestações, de modo que os pais não receberão dinheiro se as crianças não estiverem no colégio, não estiverem vacinadas, não estiverem bem alimentadas. É a única solução de nós darmos ao nosso país o rumo que queremos. Isso não é um problema partidário, não é um problema de um político ou de outro, e quem paga somos todos nós. Não é o partido X que paga, não é o partido Y que paga. Todos nós pagamos. É verdade. O problema é convencer os nossos políticos. Eu não tenho dúvida disso. E eu aceito a crítica que foi feita agora por escrito, e acho que essa é a nossa missão. Nós, brasileiros, temos o dever de nos aperfeiçoarmos nos nossos votos e procurarmos aqueles que, honestamente, cuidam dos nossos recursos públicos e se dedicam totalmente a ele. E se de alguma vez o político falhou conosco, foi infiel ao nosso voto, esse político não merece ser reeleito. Então, eu acredito que a condição do jurista no direito público é, sim, a de querer que haja prestação generalizada durante a pandemia e após a pandemia, e que toda fraude seja punida exemplarmente. Não é possível que uma pessoa que seja servidora pública receba um benefício previdenciário. Não é possível que alguém esteja empregado, mormente empregado por órgãos públicos, receba algum tipo de benefício. Por essa razão, eu acredito que a grande solução que a pandemia nos dará, a grande lição de vida que a pandemia nos dará, é, mais do que tudo, de educar nós, brasileiros, a cuidar dos nossos irmãos, a cuidar do mais próximo, e não deixarmos que os recursos públicos tenham outra missão que não atender a nós mesmos brasileiros. Essa é a missão do Estado brasileiro, atender a sociedade, ao indivíduo e, mais do que tudo, às nossas expectativas. Eu peço à nossa presidente Rosânia Figueira, ao presidente Luciano Bandeira, à vice-presidente Tereza Basílio, ao professor Francisco Ibrahim e ao doutor Caio Mirabelli, autorização para encerrar minha exposição com um grande apelo, o apelo de que nós todos estejamos firmes e com a esperança de que venceremos essa pandemia e extrairemos dela a melhor das lições, a de que podemos fazer um mundo melhor para nós e para todos aqueles que nós amamos. Muito obrigado. Doutor André, muito obrigado por sua explanação. É sempre uma honra, um prazer poder ouvi-lo falando. Assim, o senhor toca a alma e o coração da gente. E aproveitando o gatilho do que o senhor falou aqui na sua explanação, eu vou publicamente fazer um elogio a uma pessoa que é responsável pela Fundação Severino Sombra, que é o Dr. Marcos Capucci, que é um engenheiro, um empreendedor, e
quando o senhor fala que todo mundo tem que ter o direito, né, de estudo, todo mundo fala que tem que ter o direito de chegar a algum lugar, de caminhar a algum lugar, o Dr. Marco Capucci, ele realmente tem esse pensamento. Então, eu posso garantir ao senhor que a gente não pode depender somente dos órgãos públicos. O setor privado, ele tem que fazer a sua parte também. E hoje está aqui o Dr. Francisco Ibrahim, que não me deixa mentir, o quanto o Dr. Marco Capucci ele é comprometido com o desenvolvimento social. Muitos alunos do curso de Direito e dos outros cursos da universidade e da faculdade, eles possuem bolsa, porque o que ele faz? Ele faz convênios, ele faz parcerias com instituições públicas e privadas para que todo mundo tenha o direito ao acesso. O objetivo maior da instituição hoje não é obter lucro, é disseminar conhecimento, é transformar a sociedade em algo melhor. Então, se todo mundo tiver esse pensamento, se todo mundo puder compactuar dessa relação social, com certeza nós teremos uma sociedade melhor no futuro, e a pandemia está aí para que as pessoas realmente consigam, sejam tocadas em seu coração, né? Que elas consigam perceber que a pandemia veio para mostrar para a gente que você pode ter dinheiro, você pode ter os melhores recursos, o melhor plano de saúde, que se a doença chegar, ela vai te levar, independente da sua classe social, do seu conhecimento, da sua cor, né, da sua raça. Isso daí realmente é o que veio para mostrar para a gente. E quando a gente fala de renda mínima, a renda mínima realmente é o mínimo que a gente poderia buscar dentro da sociedade para sobreviver, para termos dignidade de conviver no meio social sem passar fome, sem passar necessidade. Então, o Estado tem que fazer a parte dele e o particular também tem que fazer a sua parte. Os dois têm que caminhar juntos no mesmo objetivo. Acho que é esse o nosso principal foco aqui. Muito obrigada por suas palavras. O Dr. Caio Mirabelli abordou de uma forma exemplar aqui a teoria. Doutora Ana Basílio, com a sua sensibilidade, que é peculiar, foi fantástica também. E agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Dr. Luciano Bandeira, para fazer as suas considerações finais, antes da gente fazer aqui e falar sobre o sorteio do nosso livro. Doutor Luciano, por gentileza. Obrigado, Rosânia. Eu realmente fiquei muito feliz em ouvir o Caio, a Ana, o nossa biblioteca, doutor desembargador André Fontes. E eu, lógico, a questão da renda mínima, a vinculação da renda mínima a uma contraprestação, a uma necessidade da educação, da vacina, da alimentação, tudo isso conjugado, também não deixar de criar oportunidade através do estudo para que a pessoa possa se aperfeiçoar, trabalhar e caminhar pelas próprias pernas. Tudo isso eu tenho certeza que muito pouca gente vai se colocar de forma distante desse consenso, distante dessa ideia. Porque, lógico, dar as condições para que a pessoa possa pescar o próprio peixe. Eu acho que é um conceito muito interessante, muito positivo e é um conceito que produz consenso. Eu queria aproveitar aqui, então, tentar aqui uma terceira via, explorar um pouquinho o que o Caio também ele abordou de forma muito rápida ali no final, que é o que a gente tem. Eu tenho lido um pouco sobre isso e algo que aflige muito, mas é que a gente tem que enfrentar em pouco tempo. Nós estamos passando por um processo de uma nova, alguns falam que é a quarta revolução industrial, um novo processo de mudança. E a gente vê que no processo civilizatório, quando nós tivemos ali a mudança do campo, o fim da Idade Feudal para o início da Idade Moderna, ali aquela transformação, o fim da servidão na Europa, a gente veio que naquele momento a gente teve muito distúrbio social, a gente teve a Fronda na França, vários movimentos camponeses de avanço às cidades, de revolta, porque não existia mais trabalho para essa gente. E a gente vê que isso se estabiliza no momento que se tem a descoberta do novo mundo e a Europa resolve o seu problema através da exportação de mão de obra, daquela mão de obra em excesso para o novo mundo. Não é? E esse processo, ao longo da história, ele se repetiu em vários momentos
a gente no século XIX, a grande fome irlandesa, na meados do século XIX, em outros momentos. E todos esses momentos, principalmente o mundo antigo, ele resolveu através da exportação desse excesso de mão de obras. E tudo isso também, sempre para o Novo Mundo, para esse excesso, e até mesmo de países da Ásia, por exemplo, que passou por isso muito. O Japão, a gente teve imigração japonesa aqui, em outros locais, uma imigração muito forte, que era aquele excesso de mão de obra que não conseguia ser absorvido. E hoje a gente vive muito isso, e se vê isso, essa exportação desse excesso de mão de obra, principalmente dessa mão de obra chinesa. E aí existe a questão africana, que é a questão da pobreza em si, propriamente dito. Mas a gente passou por isso, e a gente passa muito pela substituição através do desenvolvimento tecnológico, e a gente viveu isso na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, vai ali do final do século XVIII e até meados ali, 1870, do século XIX. A gente passou por isso, e não adianta aqui, eu não vou dizer que nós temos que lançar um movimento ludista para sair destruindo máquina e quebrando fábrica, mas a gente tem que enfrentar de verdade. Uma coisa que me chamou a atenção foi o que o Caio falou. Bem, a gente ainda não tem condição de exportar excesso de mão de obra para Marte, né? Pode ser que um dia a gente consiga fazer isso, né? Mas hoje não é uma realidade. E aí a renda mínima é algo muito importante que a gente deve olhar como a substituição pela questão do avanço tecnológico. Não adianta a gente achar que num mundo que nós temos 7 bilhões de habitantes e cada vez mais as grandes áreas de trabalho de uso intensivo de mão de obra, eles cada vez se diminuem através da tecnologia, seja no campo, através com a mecanização, a industrialização e a própria informática, né? Um campo digital, o campo 4.0 que a gente vê hoje, os tratores andando sozinho, ou seja, 3, 4 pessoas tocam uma fazenda que produz toneladas e toneladas de soja, milho, e a gente vê, por exemplo, coisas que estão muito próximas, que quando a gente vê agora que as duas das maiores montadoras do mundo já anunciaram que em 2030 eles param de produzir carro a combustão, né? A Ford e a General Motors já anunciaram que em 2030, ou seja, são daqui a 9 anos apenas, para ver o momento de transformação que a gente vive. Então, esse espaço de mão de obra, de uso intensivo de mão de obra, vai ser cada vez mais um problema. Por mais que se invista na educação, no aperfeiçoamento, lógico que a gente vai minorar esse problema, mas a gente não vai conseguir, dado a tecnologia, a gente não vai conseguir, dar postos de trabalho para 7 bilhões de pessoas, pelo menos nesse primeiro momento, enquanto a gente não for lá para Marte colonizar outros lugares, como foi feito lá com o Novo Mundo, como foi feito no século XIX com a África, mas não tanto colonização, mas um pouco a exploração de novos mercados. Então, a renda mínima ela vai ser um instrumento verdadeiro de pacificação social. Porque a gente vai chegar um momento em que a necessidade do Estado se preparar para dar uma renda mínima que dê dignidade às pessoas, porque efetivamente não haverá esse espaço de trabalho. E aí se fala hoje de inteligência artificial, se fala hoje a robótica. Hoje em dia você vai numa fábrica, numa montadora de veículos, você vê numa linha de montagem que antigamente você tinha 800, 1.000 trabalhadores, numa indústria automobilística, você vê 4 ou 5 e, na verdade, são os robôs operando, montando os carros, não é? Então, isso vai ser cada vez mais intenso. Então, a gente tem que pensar também que a renda mínima ela vai ser um instrumento verdadeiro de pacificação social. Nesse momento, sem dúvida nenhuma, o foco é como o André falou, como a Ana falou, a gente tem que dar a renda mínima, porque é um momento grave de pandemia, a gente tem que fazer com que as pessoas atravessem esse momento, se aperfeiçoando para poder pescar o peixe depois, é muito importante. O André lembrou muito bem essa ideia, que é aquela ideia inicial do Bolsa Família, que era o Bolsa Escola, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que era a troca da criança matriculada no colégio, em troca da matrícula, da frequência ao colégio, a família recebia
uma verba que era, né, para manter aquela criança no colégio, não é? Então eu acho que hoje a realidade é essa, é investir nisso, mas começar a pensar, olhando para o futuro, e eu digo que é uma coisa que impressiona muito a gente, porque esse futuro ele é cada vez mais próximo e o tempo passa cada vez mais rápido, e essa transformação, a transformação tecnológica e econômica que a gente está vivendo vai ser muito intensa. Eu garanto que todos nós aqui, daqui a 9 anos, em 2030, estaremos todos aqui ainda, amigos, conversando, mas o mundo vai ser, em 9 anos, muito, mas muito diferente do que ele é hoje, e aquelas mudanças que demoravam 50, 100 anos para acontecer, vão acontecer em 4, 5 anos, de forma muito intensa, e a gente tem que começar a pensar isso. E, para finalizar, só dizer que eu fiquei muito feliz com a lembrança aqui, que a gente esquece que renda mínima, e aí se rotula muito isso de forma equivocada, renda mínima é um instrumento da sociedade capitalista, tá? Porque, em tese, numa sociedade socialista ou de outra vertente, você não precisa de renda mínima porque o Estado é dono do meio de produção. Doutor André caiu. Doutor Luciano caiu? Eu acho que caiu, mas ele deve tentar voltar rapidinho para concluir. Nossa, tava brilhante a explanação dele aqui, estava todo mundo elogiando nos chats aqui. Pois é. Vamos aguardar um pouquinho. Doutor Francisco, gostaria de fazer alguma consideração também? Não, doutora Rosânia, é só dizer que foi uma palestra maravilhosa, né? O tema foi profundamente, embora num tempo exíguo, abordado pelo doutor Caio. A doutora Ana, ela fez o contraponto, porque a gente tem que ter também essa visão, né, essa lucidez de pensar nas consequências, e ainda mais quando se trata de política pública, né? Toda política pública acaba trazendo um desafio fiscal para o Estado, né? Um desafio para as pessoas e um desafio fiscal para o Estado também. Nós sabemos que o Brasil ele vive em crise fiscal, né? Embora nós tenhamos uma sanha arrecadatória de tributos enorme, talvez uma das sociedades aí no mundo que mais arrecada tributo, mas, por outro lado, a sociedade não enxerga, né, onde esses tributos exatamente eles são aplicados, o retorno que a gente tem. Então, está demonstrado pela palestra que a renda mínima é uma política necessária, uma boa política pública, mas ela tem que ter o contraponto, ela tem que levar a que a sociedade se aperfeiçoe, que as pessoas se aperfeiçoem, se aprimorem, para que também não dependam ad eternum do Estado. Então, eu estou maravilhado com a palestra, queria agradecer a todos os palestrantes, doutor Caio, doutora Ana Tereza, doutor André Fonte, e esse fechamento do doutor Luciano, que infelizmente caiu, e vai deixar a gente com um pouquinho assim, de um gostinho na boca do que viria a seguir, né? Mas foi ótimo, eu assim, tenho certeza que os alunos do curso também ficaram maravilhados, assim como eu. E aí eu volto a falar o que falei no início, né? Vamos tentar promover mais eventos dessa natureza, envolvendo a faculdade, envolvendo a academia. Muito obrigado. Com certeza, doutor Francisco, a gente está aqui de portas abertas para vocês e vamos, a OAB vai abraçar os alunos do curso de Direito com muito carinho e com muita boa vontade, porque nós temos, assim, exímios palestrantes, nós temos pessoas que estão, né, realmente intencionadas em colaborar com essa nova formação de vocês. Então, é um prazer enorme a gente ter aqui hoje essa parceria inicial e que venham mais palestras produtivas como essa. Sim. Eu vou passar agora para o doutor Genilton, que ele vai articular a questão do sorteio do livro aqui no finalzinho. Doutor Genilton, como que vai ser feito? Então, doutor Caio cedeu o e-mail dele para que as pessoas se inscrevessem, mas não tivemos nenhuma inscrição. Então, eu sugeriria que a doutora Ana Tereza
escolhesse a forma, ou pelo aniversário de hoje, alguma coisa ela Pois realmente... Genilton, eu achei excelente a sua ideia de, se a gente tiver como ouvinte, como aluno, alguém que faça aniversário hoje, se não hoje, amanhã, ou fez ontem, seria o nosso presente para o aniversariante, não é? Isso. Doutor Caio, se eu puder doar um exemplar também para a nossa biblioteca, Eu só queria fazer ficaria... uma pontuação. Era isso que eu ia falar. Eu vou doar para a Faculdade Miguel Pereira, vou doar para a Biblioteca da OAB Vassouras, e eu queria só um minuto, rapidinho, só para resumir rápido o livro, para quem for sorteado ficar mais feliz ainda, porque o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é resumo de economia para quem não entende nada, para leigos, uma linguagem bem coloquial, de fácil entendimento. Lá você vai aprender o que é inflação, PIB, crescimento econômico, vai aprender o que é taxa Selic. Já a segunda parte do livro fala sobre ciências políticas, mostrando os pensamentos dos economistas, como Milton Friedman, pai do neoliberalismo, Varovac, centro-esquerda, economista grego. Tem Mangabeira Unger, que foi presidente de Obama, foi professor de Obama lá em Harvard, nos Estados Unidos, que também é um economista. E temos também pensamentos de alguns economistas brasileiros, como Mangabeira Unger. Temos também Christian Mobile, que disputou a vice-presidente do Brasil em 2018 na chapa do João Moedo, do Partido Novo. Então, nós temos economistas de direita, esquerda, centro, social-democratas, liberais, nacional-desenvolvimentistas, e também o livro, para finalizar, ele atualiza o trabalhismo, que é um modelo econômico idealizado por Alberto Pasqualini e implantado pelo presidente Getúlio Vargas na política brasileira. Então, é um livro exótico, super curioso, é um livro que de fácil compreensão, e quem for sorteado vai gostar muito de ler. Então, doutora Ana Tereza, as mulheres resolvam como melhor aprouver. Genilton, a Rosânia chamou a ideia, aquele aniversariante. Isso, né, Rosânia? Eu acho ótima ideia. Vamos ver aí quem está online, se fez aniversário ontem, hoje ou amanhã. Se não tiver nenhum aniversariante, aí assim, eu já vou puxar mais sardinha, a gente pode fazer um outro evento online, divulgar e fazer o sorteio online do livro. Excelente ideia. O presidente Luciano vai poder falar de novo e complementar a fala dele. Exatamente. Exatamente. Vamos fazer desse jeito? Aí pode fazer até pelo Instagram. Exatamente. A gente faz no Insta e todo mundo faz lá, faz um evento, só para fazer um resumo dessa palestra, e a gente faz um sorteio online ao vivo lá, porque agora pelo Instagram a gente consegue conectar 4 pessoas ao mesmo tempo. Puxa, maravilhoso. Que bom. Então, doutora Rosânia, a senhora pode conduzir dessa forma com a doutora Ana Tereza e o Caio. E aí, assim, aí na hora do Instagram só cabe em 4, aí dá para revezar, né? Combinado, então. Vamos fazer contato depois no privado. Ou pelo sistema da doutora Ana ou da OAB. Pode ser o Zoom também, né, Genilton? A gente tem o Zoom. Isso, doutora Ana tem um Zoom. Não, perfeito. Depois a gente faz, então, um contato aí no privado e a gente faz esse sorteio. Então, tá bom. Fica mais ou menos marcado, né? Uma outra, o resumo dessa live vai ser muito rápido, nos mesmos moldes, pelo Zoom da doutora Ana Tereza. Pode ser assim? Tá bom, perfeito, doutor? Combinado. Está confirmado. Vamos fazer nossos contatos, então, no privado, para a gente poder estar recebendo e sorteando esse livro. Então, ótimo, acho que... Parabéns. Vamos encerrar, então, o nosso evento de hoje. Doutora Ana Tereza, que é a nossa convidada, palestrante especial aqui, muito obrigada por ter doado esse tempinho aí para nós. Doutor André Fontes, como sempre disposto a nos ajudar, a compartilhar conosco o seu saber jurídico.
O doutor Caio, que eu acabei de conhecer, já estou encantada com o doutor Caio, com a forma de pensar. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. O doutor Francisco Ibrahim, que ficou incomodado com o cabelo ali no início, falou que está muito careca. Doutor Francisco, não esquenta não, doutor Francisco. Não, isso daí é só uma ilusão de ótica, não se preocupe não. Muito obrigada, doutor Francisco, por abrir esse espaço aí para a OAB, para que a gente possa estar fazendo essa parceria mais vezes. Doutor Genilton, sem palavras para agradecer o seu empenho na organização desse evento. Doutor Ricardo Gatti, que está aí também nos bastidores, nos ajudando. Então, nosso muito obrigado a todos e até um próximo evento. Muito obrigado. Parabéns.